Olá, boa noite, caros alunos, sexto semestre. Eu sou a professora Clarice. Estamos trabalhando com a disciplina A Realidade Regional e o Serviço Social. Já falamos um pouco do que representa essa realidade regional, quais são os nossos desafios com essa disciplina, né? Quando a gente fala realidade regional, mas que realidade, que olhar eu tenho para essa realidade? Nós já caminhamos com 2 aulas, hoje é nossa terceira aula, nosso terceiro encontro, então nós já percorremos alguns passos dessa disciplina e hoje nós vamos estar finalizando ela, fazendo essa reflexão. E como nós colocamos já desde o início, que essa disciplina ela busca um olhar um tanto diferenciado, um olhar que requer uma análise crítica, uma análise interpretativa, um olhar que vá muito além do imediato que nós vamos encontrar. É aquele olhar que nós olhamos para o nosso usuário, para o serviço, para os programas e pensar o que vem atrás. E nós falamos dessa realidade, essa realidade social. Que realidade é essa? Que é dinâmica, que é contraditória, que é complexa? É complexa? Claro que é. É tão fácil desvendar, né, apresentar essa realidade? Não é tão simples, mas é possível. Né? Então, nós, profissionais do serviço social, nós temos essa formação para fazer essa leitura, para fazer uma construção do diagnóstico social. E essa disciplina, ela requer isso, né? A construção do diagnóstico social. Mas como é possível nós construirmos diagnóstico social? E nós falamos da importância de trabalhar esse diagnóstico com números, com dados, né? Nós estamos introduzindo essa disciplina. No próximo semestre nós vamos avançar um pouco mais quando nós falamos de dados, mas nós trouxemos, e no nosso primeiro encontro, nós trabalhamos com alguns conceitos. A primeira aula foi bem conceitos e nós trouxemos conceito dos indicadores sociais. O que são esses indicadores sociais? Esses indicadores sociais, eles nos permitem a olhar e fazer algumas perguntas chaves. O que são? Como vivem? Então, são perguntas que nos fazem a refletir e a buscar esses determinados resultados na base de números, dos dados numéricos. E como nós, profissionais, trabalhamos com relatório, torna-se frequência para nós estar construindo relatório semanal, relatório mensal, relatórios semestrais, né? E aí a gente vem trabalhando e como nós podemos trazer essa construção desses relatórios, desses dados. Aí nós falamos dos conceitos do que são indicadores sociais. A importância dos indicadores sociais, eles são importantes para subsidiar a atividade da administração pública, para direcionar prioridade de políticas sociais, para o monitoramento e avaliação, e assim outras referências que a gente trabalhou aí no nosso primeiro dia. E colocamos alguns conceitos em referente aos indicadores sociais, até reforçamos que esse conceito ele vem subsidiado da economia, né? O porquê da economia? Nós ainda escrevemos pouco sobre indicadores sociais, então a gente encontra poucas referências, porém nós temos esse olhar, essa formação que nós temos que olhar para as outras ciências e trazer esse subsídio, né? E a economia escreve, né, tem um campo vasto aí da referência bibliográfica na relação dos indicadores sociais, né? O que são esses indicadores? E aí ele segue algumas classificações. Nós falamos que eles são classificados, primeiro por questão temática. Eles são classificados por temas ali, a saúde, a habitação, né? Indicadores demográficos. Então, são grupos de indicadores. Esses grupos, eles se interagem, sim. E daí nós temos a classificação desses indicadores, que eles podem ser objetivos, descritivos, né? Normativos. Falamos de quais são os indicadores normativos, que ele segue uma normatização. Ele segue, né, aquela questão
quando nós falamos indicadores de pobreza, mas qual é a referência, qual é a normatização que classifica e denomina pobreza? Então, são referências que nós precisamos ter essa definição para quando a gente fala de indicadores de pobreza, indicadores de violência. Mas o que é violência? Existe uma normatização que vem definir o conceito de violência, que vai determinar esse grupo específico. Também falamos aí nesse processo de quando eu transformo, construo indicadores sociais. Quando eu saio dos dados estatísticos são matéria-prima, tá? Para construir indicador social. Então, quando eu saio num dado estatístico e vou construir um grupo de indicadores sociais. Então, nós percorremos isso no nosso primeiro encontro, o processo de construção dos indicadores sociais. Também colocamos nesse processo a importância, né, de você olhar com um olhar diferenciado, olhar com análise e da importância desses números ter um diálogo, conversar. Eu não jogo somente um dado. Quando eu jogo um dado e não faço um diálogo, é aquilo que já não se fala. É como um poste com a luz queimada. Ele simplesmente aponta um caminho, mas não diz mais nada do que isso. Então, quando eu trago uma informação, isso é importante que quando vocês estiverem construindo o trabalho de vocês e vocês colocarem lá, nós temos 30% que vivem na região rural. Mas por que vive? Como vive? Entende quando a gente fala? Tem escolas, tem equipamentos sociais, então você começa a trazer uma série de referências. Quando a gente fala desse diálogo, dessa conversa entre os grupos de indicadores sociais, é exatamente isso, é nos oportunizar a construção analítica, né, descritiva desses dados. Aí nós partimos dos conceitos da primeira aula, também percorremos um pouco do conceito quando vem a referência dos indicadores sociais, aí ele começa nas universidades, né, na década de 60, mas somente na década de 80 ele vem, né, enquanto um indicativo de insuficiência de renda. Aí no IBGE ele só começa a ser considerado enquanto indicativo de insuficiência de renda na década de 80, e nós falamos desse processo dos indicadores sociais como insuficiência de renda. Percorremos essa aula, esse momento, né? E depois nós avançamos no segundo momento com os dados. Nós trouxemos aqui uma série de números, né, referência, e a última aula foi assim, essa reflexão que nós trouxemos. Quais são os principais dados que vão alimentar uma construção de um diagnóstico? E quando eu falo de um espaço determinado, do espaço geográfico, do espaço regional, do espaço territorial, eu preciso ter algumas referências que vão alimentar, vão dar suporte no meu embasamento enquanto uma análise socioeconômica desse espaço. Então, esses principais indicadores foi o que nós trabalhamos no nosso segundo encontro, quando nós falamos da importância, primeiro, é olhar para aquele determinado espaço. Nós fizemos esse exercício na aula, olhando para o Brasil, um contexto de Brasil, mas aí eu ressaltei que vocês olhassem para um contexto de espaço que vocês são determinados aí, olhasse primeiro na importância de olhar o número de habitantes. Como eu consigo entender a importância de qual é o número de habitantes, quantas pessoas tem num determinado espaço. Em cima desse número, e é importante que a gente saiba que o número de habitantes determina muitas políticas públicas, muitos convênios, contratos, direções, né? E aí a gente falou do número de habitantes, falamos do PIB, né, do que determina o produto interno bruto, o produto interno bruto per capita, que é o que vai determinar esse fator econômico. Falamos do IDH, e no IDH a gente trabalhou e trouxe essa direção.
quais são os grupos que determinam o índice de desenvolvimento humano de um determinado território. E quando vocês olham lá para um determinado espaço e vocês falam, nossa, o IDH aqui ele está alto. E até a gente falou dessa variabilidade, que ele vai de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, ele é considerado como alto, ali acima de 0,8 já é considerado um IDH alto. Então, esse grupo, o que compõe? Aí a gente falou e a gente trouxe a atenção de vocês para esses dados. E vocês fizeram atividade, a gente parou, fez uma construção, fez um olhar direcionado para esse espaço. E a gente falou dos indicadores da educação, né? Como está a educação no país, no meu estado, na minha região, no meu município, né? Falamos desses principais indicadores da educação. A questão da saúde nós trabalhamos, falamos a questão da longevidade, que é um grupo que vai mensurar a qualidade de vida. Como é importante a gente entender essa expectativa de vida, né? O número de idosos, o que ele determina em um determinado espaço. E falamos na questão do trabalho e renda. E trouxemos aqui essa reflexão que representa renda para um público específico que muitos vão atender, esse público que geralmente são público da política da assistência social, de outras políticas, que determina renda para algumas realidades que nós vivemos. E isso a gente pôde ilustrar com alguns vídeos, trazendo uma reflexão dessa realidade, do contexto que nós vivemos no país. Nós temos a mesma realidade no Sul, no Nordeste. Nós trouxemos gráficos que demonstram essa oscilação, essa diferença tão gritante mesmo de algumas políticas de qualidade de vida, de acesso a essas políticas públicas, diferença do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste. E vocês estão fazendo um levantamento de indicadores e verificando como tem essa diferença, né? Então nós trabalhamos até o momento nessa reflexão. E falar do Brasil, quando a gente fala do Brasil, hoje a gente vai avançar e nós vamos falar do território. Mas para que eu possa pensar no território, para que eu possa pensar aqui em Londrina, em Biporã, Cambé, que eu possa pensar em Cornélio, que eu possa pensar em Curitiba, que eu possa pensar lá em Belo Horizonte, nos municípios de Belo Horizonte, da Bahia. Quando eu olho para esse município, eu preciso primeiro entender esse aspecto que a gente colocou, uma visão mais macro, uma visão mais ampla, né? E entender nesse contexto de globalização, mundialização, o que isso representa, né? Ter essa visão um pouco mais aberta para que eu possa vir fechando e falar do Estado, o que representa cada espaço, para que eu possa chegar no território. E entender esse processo de territorialização é muito importante que a gente volte um pouquinho lá no processo histórico, né? Quando a gente fala desse olhar para o território, nesse espaço qual nós estamos inseridos, é olhar nesse processo que desencadeou desde a década de 80, 90, que é o processo de descentralização das políticas públicas. Ela vem aí, que a gente teve grande destaque aí nessa década, foi as políticas de saúde que liderou aí, que abriu esse espaço de reflexão, né, com a questão das conferências, a pré-constituição, e depois vem se efetivar com a Constituição a descentralização das políticas. Então, o que representa olhar para o território e entender o que vem a ser esse processo de descentralização? Hoje, na nossa aula atividade, eu deixo um texto sobre descentralização das políticas públicas. A gente vai falar um pouco da descentralização da política da assistência social, mas não especificamente a gente tem que ter só o foco na política da assistência social. É entender um pouquinho o que determina, o que delega, o que responsabiliza esse processo de descentralização, certo? Então, a gente vai para a Câmara de Documentos agora, que eu quero apresentar um pouco do material que vem dar essa sustentação teórica, que vem dar essa referência para nós, né? Nós vamos avançar um pouco mais hoje, mas no que nós estamos trabalhando nessa referência. Então, uma primeira coisa que eu coloco aí para vocês, diminuir um pouquinho aqui o zoom,
Esse livro da A Realidade Regional e Serviço Social é o livro da disciplina. Tem sim alguns dados, que ele foi editado em 2009, 2010, porém o conteúdo ele está bem, dá para trabalhar com tranquilidade, com exceção de alguns dados estatísticos que a gente, quando escreveu esse livro, não tinha o censo de 2010, mas porém não... Tranquilamente vocês trabalham com os conceitos aí. Então, quando vocês vão perguntar, professor, o que nós vamos trabalhar para a nossa aula? Exatamente o que a gente... Para a nossa aula, não, desculpa, para a nossa prova. Então, a gente trabalhou nessa visão. E se vocês pegarem um livro e raciocinar em cima do que a gente percorreu na disciplina, a gente tem aqui a primeira unidade, já falando desse mundo contemporâneo. E traz essa reflexão de globalização, no cotidiano, globalização, esse processo. A gente já vem fazendo essa introdução sobre esse processo de descentralização. A gente entra na segunda unidade falando do que são os indicadores sociais, que a gente trabalhou com todo esse contexto, com o que são, né, os conceitos, o porquê servem os indicadores sociais. E a gente vem aqui falando desses indicadores enquanto vem subsidiar as políticas públicas sociais. Então, a gente falou bastante na aula passada das principais políticas que vêm direcionar um espaço no nosso contexto de país. E a gente fecha aqui a quarta unidade falando dessa intervenção do serviço social na realidade investigativa. E se eu fosse falar para vocês, a gente vai avançar até esse processo aqui, que hoje a gente finaliza falando dessa reflexão. A quinta unidade, vou deixar meio para vocês, a gente vai trabalhar na aula de seminários, tá? Então, vamos avançar com esse conteúdo. Hoje, especificamente, toda a referência que a gente vai trabalhar, e nós vamos trabalhar com conceito, quando a gente fala de território, a gente precisa saber no que nós estamos respaldados. E aí a gente traz aqui a grande referência que a gente tem, a Dirce Coga, né? Que é uma das grandes referências quando a gente fala dos conceitos de território. Então, esse livro veio subsidiar praticamente, né, quase todo o material que a gente trabalha, esses dois livros. E a Dirce Coga também, Cidades e Questões Sociais. Então, são esses dois livros que, se caso vocês puderem, né, professora, qual livro eu poderia escolher da sua disciplina para que eu compre o livro, para que eu adquire? Eu acho que esse livro aqui, Cidades e Questões Sociais, ele está bem atualizado, muito bom, tanto que esse outro livro eu acho difícil de vocês encontrar, porque ele já não está esgotado, esse Medidas e Cidades, mas esse livro ele vem dar um suporte desse referencial teórico quando a gente fala olhar para o município, olhar para o território. Que território é esse? Que espaço que eu estou inserido, que eu tenho que identificar, localizar e descrevê-lo. Então, a gente começa falando aí, antes de entrar especificamente no território, a gente começa fazendo essa reflexão. Entender o território é entender esse contexto de país. Que país nós vivemos? Então, vamos lá para o nosso primeiro slide, por favor? Aí a gente coloca ali, né, esse primeiro, pode passar o próximo, por favor, essa mais a introdução. Essa referência, ela vem, eu trouxe esse livro no primeiro dia, José de Souza Martins. Eu gosto dessa referência que ele coloca assim: os problemas sociais não poderão ser resolvidos se não forem desvendados. O que é desvendar esses problemas sociais? Isso que a gente olhou, que a gente trouxe em dados, que a gente trouxe em vídeos, né? Então, nós podemos desvendar inteiramente por quem se inquieta com a sua ocorrência e atua no sentido de superá-la. E aí eu deixo duas frases aqui, duas palavras-chave: inquietar e superá-los. Então, se a gente não tiver esse olhar na busca dessa inquietação, é isso que nos move. Aí vocês podem falar, mas a gente consegue avançar? E como nós conseguimos avançar nessa direção? E isso a gente vai trabalhar, vai avançar um pouco mais. Mas essa inquietação para responder, para entender, para contextualizar, para não perder esse contexto histórico de como nós chegamos aqui, por que uma determinada situação, porque uma pessoa está em total situação de vulnerabilidade, por que falta saúde, por que falta educação, por que tem diferença
né, diferença no Sul, no Nordeste? Por que dessa realidade? É essa inquietação, é esse o propósito que a gente tem, é de pensar e trazer isso. E aí na sequência a gente fala desse Brasil. Que Brasil nós estamos olhando? Qual é o nosso olhar? Dessa diferença, e nós falamos na aula passada, quando nós trouxemos os dados das desigualdades sociais, das disparidades que nós temos no país. Que disparidade é essa? Onde se concentra uma renda na mão de poucos, muita renda na mão de poucos, e nós trouxemos dados demonstrando isso, e a maioria fica sem acesso à renda. Essa desigualdade na distribuição de renda proporciona essa vulnerabilidade social. Isso é um processo que vem se construindo historicamente diante de um sistema econômico determinante. E aí a gente dá sequência, pode colocar, por favor, o próximo slide. Que Brasil nós vivemos? A gente traz... Esses dois slides, eles se complementam. A gente falando, ainda olhando, antes de entrar no território, falando do Brasil. O que nós encontramos? Nós temos, de um lado, pensando, encontra-se uma moderna sociedade industrial, que já é a 14ª no mundo ocidental, e acusa um extraordinário dinamismo. Então, a gente vai vivenciar, encontrar realidades, sim, de desenvolvimento, de equipamento, de recurso tecnológico, um país que cresce aceleradamente em um aspecto. Por outro lado, coloca para mim, por favor, o próximo slide. O que a gente tem do outro lado? Então, nós encontramos uma sociedade primitiva, pesada essa palavra, talvez, mas essa sociedade está vivendo em nível de subsistência. E o que é essa subsistência? É essa demanda aqui no mundo rural, em condições de miseráveis marginalidade urbana, ostentado padrões de pobreza e ignorância comparável a dos mais atrasados sociedade afroasiática. O que nós falamos aí? E é o que a gente falou, a gente trouxe dados, nós estamos falando sem referência, nós estamos falando subsidiados em dados numéricos, nós trouxemos vídeos que vêm ilustrar, vídeos atuais, que mostrou essa extrema pobreza, onde nós encontramos 9% da população abaixo da linha da pobreza. Por que nós encontramos essa diferença? E é esse contexto que a gente fala, que a gente vai, quando a gente for olhar nesse espaço territorial, a gente não pode perder isso de analisar e trazer essa referência. Agora a gente vai ilustrar um pouco tudo que a gente falou, essa introdução dessa aula, com um vídeo que ele faz um pouco desse resgate. Esse vídeo ele traz aí quando o Jornal Nacional fez 35 anos, mas ele traz um pouco desse resgate e aonde nós avançamos com isso. Vamos ao vídeo para a gente pensar o que mudou. Vamos lá? O tema de hoje, na série especial dos 35 anos do Jornal Nacional, é a desigualdade. O repórter Marcelo Canelas traz situações simbólicas da má distribuição de riquezas mundo afora. No caso do Brasil, o resultado de mais de 500 anos de história. Quando a condição humana se atira na lama e chafurda feito bicho. Quando esbanjar é mera ostentação. Um planeta e dois mundos. Perplexos, sem entender o drama que vivem, ainda encontram força para resistir. Muitas já nem conseguem andar. Na marina já não há lugar para os iates. O aeroporto não tem mais vaga para os jatinhos. E parece não haver limites para os novos ricos americanos. A contradição cai do céu. Aeronaves de guerra fazem chover comida. Isto leva muita gente a perguntar por que o presidente Reagan quer gastar tantos bilhões de dólares fazendo guerra lá em cima, quando há tanta gente lutando contra a miséria aqui embaixo. Longe de nós, eles vão minguando devagarinho. Mas também temos a nossa África. Com fome mesmo. A doença dele era fome. A gente se sente aqui como se estivesse na Somália, na Etiópia, no Afeganistão. A casa de Maria
a casa de Sandra, a cidade de Maria e a cidade de Sandra, o progresso chegou e o trabalho escravo permanece. Crescemos, mas mantivemos trabalho infantil. Dinheiro tem, já faz algum tempo. Morar num desses prédios pode custar até 500 milhões de cruzeiros reais. Morar num desses barracos, a menos de 100 metros, custa no máximo 1,5 milhão de cruzeiros reais. A desigualdade está bem aqui, do lado. O problema da seca se agrava. Mas durante o regime militar, com a censura, os repórteres do Jornal Nacional tinham que ir ao sertão. Quixeramobim, aqui em pleno sertão do Ceará, é a expressão mais triste dos dramas causados pela seca em 5 estados do Nordeste. Cerca de 1.000 sertanejos se puseram em filas para receber alimento. Faz meia hora, um caminhão-pipa da Sudene deixou aqui 7 mil litros d'água. Cadê a água, companheiro? A água acabou, não deu para todo mundo calado seca aí, não tem nem um pingo mais. Há quase 2 meses não chove em todo o noroeste de Minas, assim também no Vale do Jequitinhonha. Com o tempo, o Brasil foi mostrando a cara a cada novo censo. Os pesquisadores vão visitar 18 mil casas. Vão medir 90 mil pessoas. A pesquisa também revela que de cada 4 separações, 3 são pedidas pela mulher. Estas são apenas algumas das conclusões de uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. Foi aparecendo um país desigual e concentrador de renda e de terra. O país deixa o grande formar cada vez mais e o pequeno cada vez mais para baixo. Por quê? E as centenas de dramas pessoais que apareciam na TV eram a expressão de um desalento coletivo. Dona Selma se desespera. Não tem dinheiro para o leite dos filhos. Vou botar ela na casa da tia dela para ir embora para ir trabalhar no Dago, para ver se eu posso comprar leite deles 2. Nos últimos 35 anos, o Brasil melhorou muito, mas nós não conseguimos encurtar a distância entre os extremos. É como se o Brasil que tem fizesse questão de só olhar de longe para o Brasil que não tem. Mas quando chegamos mais perto de nossas contradições, vamos entendendo melhor o que se passa conosco, ainda que isso nos cause dor, ainda que isso nos cause comoção. Viva Santana e Senhor São Joaquim, viva o menino Deus, Senhor do Bom Fim. Viva o menino Reza Deus, e penúria. Senhor do Bom Fim. E veja só qual é a única refeição do dia da família. Feijão cozido, sem nenhum tempero. Era tão pouco feijão que Jairo ia para a escola com fome. Se tivesse outro prato desse aí, eu punha. E a inacreditável teimosia para resistir. Esses aí são os caçadores de tios. É assim que eles estão conseguindo sobreviver e se alimentarem melhor. O que você vai fazer com esse camaleão aí? Eu vou fritar quando eu chegar em casa e vou comer. Os anjos, todos os anjos. Em 2001, uma série de reportagens sobre a fome. Tem um bocado de casa vazia aqui, né? Tem. Abandonada? Abandonado, porque aqui é muito pobre, não tem salário, todo lá das casas vão embora. E o Brasil conheceu Maria Rita? Eu estou sentindo anemia, acho que é profunda. O médico diz que a senhora tem que se alimentar bem, é isso? É. E a senhora diz o que pra ele? Eu falei que ele onde é que eu acho. Um dia depois da reportagem ir ao ar, a notícia que não queríamos ter dado. A lavadeira Maria Rita, encontrada por nossos repórteres no interior mineiro, no fim de abril, está morta. O atestado de óbito registra parada cardiorrespiratória, provocada por pneumonia e desnutrição intensa. Mas o país também é feito do último sonho do analfabeto. Eu acho que o saber seja uma coisa muito ótima. Da primeira letra da menina. Ela é redonda e tem uma perninha. Meu nome começa com A, Assilene. De enganos. Eu pensava que era ser rico, que era ser cidadão. E descobertas. Eu aprendi que ser cidadão é lutar. Deu no Jornal Nacional. O país que se organiza e cobra, que estende a mão e luta, é feito de gente solidária e igual em seu desejo de mudar. Graças a Deus. Bom, a gente vem nesse vídeo, ele vem ilustrando, né? Ele vem toda uma trajetória, um resgate aí, mas por que a gente faz questão de manter? Para a gente ter esse olhar e ver o que será que mudou. Quando a gente passou o vídeo na primeira aula, eu até comentei que o vídeo da primeira aula, ele foi de 2013, né? Em 2013, 2014, e esse é um pouquinho
ele volta um pouquinho e traz toda essa retrospectiva. E quando a gente olha para os números, a gente tem que pensar, o que alterou? Será que nós temos mudança? Tem, e nós vimos que tem regiões que melhoraram, tem regiões que tiveram um melhor desenvolvimento humano. Por outro lado, nós também vimos que teve regiões que caiu o IDH, né? E é essa referência. Por que caiu? Porque se investiu menos em algumas políticas que são básicas, né? E aí esse olhar, será que a gente ainda convive com a fome? Aquela frase que a gente falou na aula passada da Yazbek, né? Com tanta tecnologia, se a gente parar e pensar, olha que quantos recursos que vocês têm. Eu estou aqui no polo na Unopar de Londrina, estamos aqui transmitindo, vocês conectados conosco ao vivo, oportunidade de acesso à educação, de aprendizado. Quantas tecnologias que se avançaram para chegar a isso. Mas a gente ainda convive com essa realidade da fome. E a gente depara com isso nos CRAS, nos CREAS, nos hospitais e em diversas regiões. Então, é essa referência. E a gente, falando agora, a gente vai entrar falando dessas estratégias para medir o processo de exclusão. Quando a gente fala de olhar para o território, a gente tem que olhar e trazer esse mapeamento do território. Qual é a região que eu tenho de vulnerabilidade? É todo o meu município? Quais as regiões que têm as referências de maior vulnerabilidade social? E eu só consigo isso quando a gente fala de olhar para o território, do processo da territorialização, né, desse espaço, é olhar e trazer os indicadores, aquilo que a gente falou lá no começo da aula. Então, quais são esses parâmetros de medição da exclusão? Exclusão ou inclusão é o que a gente vai falar quando eu tenho uma política de inclusão ou de exclusão. Vamos lá para o nosso primeiro slide, no próximo slide. Aí que a gente vem reforçando aí quando a gente fala, né, a construção de índices de discrepância de cada variável. Essas variáveis a gente pode trabalhar com aquelas que a gente trabalhou na aula passada, mas o principal enfoque quando a gente fala dessa discrepância, dessa distância entre ao acesso, a grande referência ainda ela se concentra no IDH, é aqueles grupos de indicadores sociais que nós falamos, que é o grupo da saúde, o grupo da educação, o grupo de qualidade de vida, que ele é relacionado à longevidade, e o grupo da questão de trabalho e renda. Como eu compro? Aonde que eu encontro isso? A fala dessa mulher, o teu mal é fome, mas aonde que eu encontro isso? E diante dessa discrepância, vai se construir, né, a construção de referência de inclusão. Então, eu tenho a referência de exclusão, então eu tenho que entender o que determina incluir. Aí tem que estabelecer parâmetros que vai definir essa inclusão. E a definição de parâmetros básicos, né, de inclusão, referência de inclusão. Depois dessa referência, eu tenho que ter parâmetros básicos. Qual é o mínimo? Aí acho que vocês já tiveram aula do mínimo social. Qual é o mínimo que eu posso considerar como incluso? Então, esses são parâmetros que a gente coloca quando a gente começa a olhar para um determinado espaço, né? Quando eu olho ali para aquela região, e é o que vocês estão fazendo, levantando os principais indicadores, qual é o parâmetro que eu considero uma política de inclusão? Por outro lado, eu também trabalho com o mínimo de inclusão. Qual o parâmetro que eu tenho que considerar? Vamos considerar assim, de sobrevivência humana, parâmetros de sobrevivência. Aí entra naquela referência que a gente falou de indicadores normativos, que vai determinar esse mínimo que vai garantir a sobrevivência dessa população, desse determinado espaço territorial. E a gente falando, né, nesse contexto de Brasil, pensar nessa diferença, acho que esse vídeo vem ilustrar bem isso. E se eu falar para vocês que a gente não vive essa realidade que essa senhora colocou, aonde eu encontro isso quando fala-se que o seu mal é desnutrição? Eu tenho mais de 20 anos e a gente tem uma região considerada
né, tem alguns aspectos bem desenvolvida, mas eu já convivi com muitos usuários que vêm e trazem essa pergunta: onde eu encontro isso? Que pergunta é essa, né? Então vamos pensar, pode colocar por favor o próximo slide. Quando a gente pensa nesse Brasil, nessa dimensão do Brasil, ele tem mais de 5.560 e poucos municípios, né? Considerado suas diferenças, desigualdade econômicas, sociais, políticas e culturais entre suas regiões, é urgente. E vem colocar e necessário pensar ações de política na perspectiva socioterritorial. Essa referência de Sposati, que coloca aí para nós pensar políticas socioterritoriais. Quando a gente falou da importância da descentralização, acho que a gente está com algum problema aí com o texto, aí depois a gente vai solucionar, a gente vai tentar, né, ver aí, acho que vocês não estão tendo acesso ao texto, mas a gente vai tentar trabalhar, né, de uma forma com que vocês não percam esse conteúdo. Mas quando a gente fala aí nessa fala, que ela fala na perspectiva socioterritorial, é importante a gente pensar que a gente vivenciou um período, e isso é recente, onde se concentrava as determinações políticas, os programas, tudo. Quando a gente transitou esse processo de 80 para 90, e que a gente fala dessa descentralização, é olhar as diferenças. Nós não podemos ter situações, é claro que alguns parâmetros são nacionais, que nós temos, mas nós temos que olhar essa diferença, que cada região é uma região e tem suas diferenças culturais, as suas diferenças regionais, as suas diferenças geográficas, desse espaço geográfico, as suas diferenças econômicas, políticas, né? Todas as vezes que eu viajo, passo por alguns estados e o meu olhar é um olhar diferenciado. Você olha, nossa, que diferença nós conseguimos ver. E há diferenças gritantes que nós encontramos nesse país, que a gente acabou de falar. Parece que a gente vive dois extremos, né? Por que a gente vive esses dois extremos? E aí a gente passa para esse conceito do território. O que representa território? Então vamos lá para o conceito, ok? Então, o conceito de território, e aí vem também a colocação de Sposati, quando a gente pensa nesse território, não é um terreno no sentido de uma dimensão de terra. Território é uma dinâmica, pois para além da topografia natural, constitui uma topografia social. E é aqui que nós vamos falar o que determina essa topografia social, decorrente das relações entre os que nele vivem e suas relações com os que vivem em outros territórios. Território não é um quinto, apartação, ele é mobilidade. Por isso, discutir medidas de um território é um assunto bem mais complexo do que definir a sua própria área com densidade. Implica considerar um conjunto de forças. Que forças são essas? Dinâmicas que nela opera. E aí a gente fala, que forças são essas dinâmicas que nela se opera? Se a gente olha para esse território, e é só esse olhar diferenciado que vai determinar, é quem vive nesse território, é quem está ali inserido nesse espaço, é quem está nos programas, que você vai olhar essa relação que existe. Nós costumamos falar, são os indicadores intangíveis. Essa relação que nós não vamos encontrar dados no IBGE, nós não vamos encontrar dados em muitos registros, mas nós vamos encontrar dados subsidiados nesse olhar técnico do profissional, que é essa relação de força que existe, a força de poder, a força de inclusão, a força de exclusão. Quem determina essa relação nesse determinado espaço? Quem é o líder? Quem é o poder de força? Quem é o poder de decisão? Quem é o líder comunitário? É o padre? É o pastor? É o traficante que determina essa relação de força? E existe essa relação de força? Claro que existe. Quais os aspectos que a gente possa falar e olhar para esse território
e mensurar enquanto um espaço e esse olhar diferenciado que difere um determinado espaço mesmo no mesmo município, que determina uma diferença na região norte para a região sul, que relação de força existe nesse espaço territorial. E é esse olhar técnico que requer de nós e que vem direcionando e vem exigindo nessa direção enquanto políticas públicas, um olhar de um trabalho socioterritorial, ok? Vamos avançar mais um pouquinho em alguns conceitos, certo? E aí a gente tem aí também, dando uma sequência nos conceitos de território, território, que quer dizer igual totalidade social, cada parcela do território, ao tempo em que se expressa um conteúdo específico, arrasta em seu movimento socioterritorial a totalidade do modo de reprodução social da sociedade. O que será que essa frase quer dizer? Vamos pensar nela. Então, cada parcela, cada espaço desse território, ao tempo que ele se expressa, que ele se movimenta. Existe um movimento? Existe esse movimento. É um conteúdo específico. Então, este movimento que nós temos que estar atento, que ele é dinâmico, ele é móvel, ele é flexível, ele vai movimentar essa totalidade, ele determina, né, essa maneira de reprodução social da sociedade. O território é o fundamento do trabalho, é o lugar de resistência das trocas materiais, espirituais e dos exercícios de vida. Então, o que ele está colocando aqui para nós? Muito além de um espaço geográfico, ele é um espaço que determina as relações sociais. É o que a Dirce Koga chama de topografia social. É não olhar enquanto espaço geográfico, e sim olhar como espaço de relações sociais, espaço que determina, que se manifesta, que se expressa, que se tem de proteção ou se tem de desproteção. Quem disse que o território é o espaço de proteção? Nem sempre nós temos territórios que são espaço de desproteção. E é isso que a gente tem que conseguir mapear. E está desprotegido por quê? Porque tem uma vulnerabilidade social. E que grau de vulnerabilidade social nós estamos considerando para esse contexto? Avançando mais um pouquinho nos conceitos, vamos lá? Então, o que a gente tem aqui, né, também trazendo essa referência, né, refere-se à centralidade do território como fator determinante para a compreensão das situações de vulnerabilidade e risco. Ela vem completar o que a gente já falou. É aqui nesse espaço que eu vou determinar o grau de vulnerabilidade ou risco social, bem como para o seu enfrentamento. Se eu tenho isso claramente mapeado através de indicadores sociais, através... Opa, a caneta está aqui ruim. Dados estatísticos, tá? Eu vou ter dimensão de como enfrentar e como fazer esse processo. A adoção de perspectiva da territorialização se manifesta a partir da descentralização das políticas de assistência social. Nessa referência que a gente usou, ele fala da política da assistência social, mas eu gosto de ressaltar que não só a política de assistência social, as outras políticas também, consequentemente, ofertas de serviços socioassistenciais em locais próximos aos seus usuários. E aí a gente vem falando, né, dessa situação de vulnerabilidade e potencialidade. Quando a gente vem na política da assistência, falando da gente potencializar essa população, é necessário ir além da leitura territorial. É a interpretação dos indicadores sociais desse espaço. A gente já volta aqui, que eu quero estar falando um pouco mais sobre esse espaço de indicadores, esse desenvolvimento desse determinado público, como eu mensuro, como eu olho para essa direção, e quando eu olho e consigo mapear nesse espaço que existe nesse território, quais são as pessoas, quais são os serviços que tem, os equipamentos, qual a rede que eu tenho nesse espaço. E é muito importante quando a gente olha para um território, pensar numa política, eu tenho também entender qual
é o papel dessa rede de serviço, se existe interação ou não entre essa rede, e depois como eu posso falar de potencialidade, se eu não conseguir olhar o grau de vulnerabilidade. É esse olhar quando eu falo para um serviço territorializado. E essa é a direção da referência teórica, o referencial que vem aí subsidiando. Por isso que quando começou a aula eu quis, não, vamos trazer aqui e ilustrar quem são os autores que vêm trazendo essa proposta quando a gente fala de olhar para o território. Então é essa referência que nós temos aqui quando a gente fala desse pontuamento, desse mapeamento, desse olhar e trazer esses dados de uma forma decodificada. Lembra quando eu falei de você decodificar esses códigos? É esse código, mas qual o código que eu posso ver, professora, em um território? Eu posso ver, sim, né? Quantas relações de força, quantas relações de potência, qual o espaço que tem, né? Quando vai lá para um determinado espaço, qual é a relação que tem, qual é a possibilidade, ouvir as pessoas, direcionar, né? Não trazer programas efetivos, não, vamos conversar, vamos direcionar, vamos analisar e trazer essa potencialidade. Existe potencialidade? Existe, né? Hoje, especificamente, nós não vamos trazer especificamente como a gente consegue ter esse olhar para essa potencialidade, mas eu quero ressaltar que eu vou trabalhar bastante essa referência nos seminários, que eu trouxe uma aula só que a gente vai falar sobre esse processo de avaliação e monitoramento, esse olhar diferenciado para essa potencialidade, como a gente potencializa. E muitas vezes a gente pensa, são com grandes ações, são com grandes transformações, são medidas, né, definidas. Não, aspectos básicos, aspectos muitas vezes pequeno, mas são pequenos que ele caminha, que ele avança, né? E é esse propósito. E aí a gente continua ali, por favor, no mesmo slide. E aí a gente fecha aqui falando, né, da construção de ações juntamente com as demais políticas. Sempre pensar que nós não estamos sozinhos, existe a necessidade de trabalhar a intersetorialidade, integrar as políticas nas perspectivas de enfrentar ou mesmo prevenir essas situações de risco, né? Que situações de risco que nós temos. E quando a gente olha para esse território, eu tenho que mapear quais expressões de vulnerabilidade, quais as expressões de desigualdade que eu tenho. Eu posso ter as desigualdades nos dois níveis. Lembra quando a gente falou nos indicadores da Ginin, que ele faz essa análise dos municípios, de qual a diferença da distribuição de renda, quem tem menos e quem tem mais? E é essa referência que a gente fala. Quando eu olho para as expressões de desigualdade, eu também não posso concentrar somente nas desigualdades da falta de. Eu tenho que analisar o acesso a, né? Qual é essa relação? E por isso que a gente falou da importância de a gente ter alguns dados, e que eu tenho frisado com vocês, tanto no fórum, no trabalho eu tenho pedido para vocês, busquem esses dados, olhe para esses dados, qual é o dado econômico do seu espaço territorial, do seu município, qual é o dado que determina a economia, do que está vivendo o país, aonde se concentra a renda, aonde se produz emprego, aonde se produz, né, como está a questão da saúde. Então eu tenho que olhar essa discrepância, enrosquei aqui na palavra, desculpa. Então, essas expressões de desigualdade que existem. E aí a gente pontua algumas dessas expressões que nós podemos visualizar nesse espaço de território. Vamos lá para a próxima? Quais são essas expressões? E ela está bem, vamos dizer assim, bem clara aqui, se a gente pensar. Olha para o município de vocês, olha para os dados que vocês têm. Se a gente não conseguir, vamos pensar nesses dados que vocês têm e pensar, né, expressões de desigualdade territorializada. Então eu tenho que saber qual
a relação de pobreza. Quando eu penso em pobreza, eu não posso concentrar somente nos indicadores sociais de pobreza. Eu tenho que fazer a correlação se tem riqueza nesse espaço territorial. Então, qual a expressão aonde concentra essa riqueza no espaço territorial? Trazer relação dos programas, das políticas que estão trabalhando com a inclusão social. O que existe enquanto inclusão social? Mas o que está causando a exclusão social? Por que existem programas de inclusão, mas a gente ainda mantém o processo de exclusão? O desenvolvimento humano, não dá para separar aqui e pensar e olhar, e vocês vão fazer isso, por favor, vão olhar o IDH de cada região que vocês estão. Se eu tenho o IDH, então eu já tenho aqueles 4 grupos bem desenvolvidos ou em situação que ele vem demandar um olhar diferenciado para essa qualidade de vida. E quando eu falo de qualidade de vida, eu não descarto a questão do IDH, de responsabilidade social. E a gente falou desses indicadores como direção da administração pública. E aí eu penso nessa questão de responsabilidade social, qual é a responsabilidade desse espaço, e eu trago aqui a vulnerabilidade desse determinado espaço. Porém, são isso aí a gente poderia pontuar uma série outra de expressões, mas aí a gente pontuou algumas que vêm ali e a gente vem mensurar. Sempre que eu olho, eu não posso concentrar o meu olhar, e a gente tem isso, e eu falo que nós temos o olhar diferenciado para olhar a vulnerabilidade social, mas olhar só o espaço da pobreza e não olhar o espaço da riqueza. Quando eu olho nesse aspecto de trazer, eu começo a olhar qual é a discrepância e qual a diferença que é possível. E eu começo a ter esse perfil, e aquilo que a gente falou, eu começo a traçar um perfil. Na medida que eu começo a traçar um perfil, eu começo a construir um diagnóstico específico do território. É nesse processo que eu estou avançando. Quando eu falo de território, também um aspecto a gente quer ressaltar, e é uma demanda que a gente não pode descaracterizar, são os aspectos culturais de um território. Como difere, e a gente tem que respeitar esses aspectos culturais que existem num determinado espaço, num determinado território, e isso é fundamental, a gente entender todo esse processo que foi se construindo, o processo histórico que se construiu, né, aquela cidade, aquele espaço geográfico, como ele começou a ser construído, quem foram as pessoas que começaram a vir morar ali, quais são os aspectos que predominam, né, que cultura que predomina, porque nós precisamos respeitar, porque muitas vezes nós técnicos, nós temos um olhar como se a gente tivesse um quadradinho que pudesse definir como padrão. Isso é um erro, é um equívoco nós pensarmos isso, porque nós precisamos pensar que existem aspectos culturais que são determinantes no espaço territorial. Né? Espaços, né, que a gente vai lidar com populações diferentes, com regiões diferentes. Então, nós não podemos perder de vista, e por isso vocês têm disciplinas, e quando vocês falam do curso de serviço social, quando a gente fala de mensurar, né, resultados em serviço social, vocês têm disciplinas que vêm fundamentando a formação de vocês. Uma fundamental é a disciplina de antropologia, que vem trazendo esse olhar diferenciado para os aspectos culturais. E aí esse próximo slide que a gente coloca, essa próxima referência, ela vem ressaltando que eu não posso olhar para o território sem ter o olhar diferenciado para os aspectos culturais. Vamos lá para o próximo slide, por favor? Que é o que a gente coloca aqui. Pensar a respeito, considerar a cultura do território, tá? Não é limitar-se a acreditar que as relações se solidificam comunitariamente seja suficiente para enfrentar as situações de exclusão social. Eu não posso ter uma comodidade quando eu olho, isso é cultural.
Então, o que o nosso autor está falando? Que eu não posso ter essa comodidade. Porém, eu tenho que ter esse olhar, sim, mas não achar que uma relação de solidariedade, uma campanha, houve uma enchente, vai ter uma campanha de solidariedade, vamos... Para aí, isso não se esgota, nós precisamos ter um olhar diferente, que tem pessoas e tem que são responsáveis, nós não podemos descartar principalmente a responsabilidade do espaço nesse enfrentamento, porém nós temos que ter um olhar atento, né? Então é o que ele coloca aqui, seja suficiente para a luta e enfrentar as situações de expressão social sentida pela população, mas também deve ser principalmente de responsabilidade do Estado. Então eu não posso chegar e falar, essa região é assim mesmo, é um aspecto cultural. Não, tem situações sim que eu tenho que respeitar, mas tem situações que é de alçada do Estado, que as pessoas, as famílias e o território têm especificidade e particularidade que deve ser respeitada e valorizada no seu processo de desenvolvimento. O que a gente está colocando aqui? Que a gente tem essa referência, olhar, respeitar, saber que esse processo existe, esse processo de cultura, de olhar diferenciado, trazer essa relação, mas eu não posso me acomodar para esse olhar. Eu tenho que respeitar, mas eu não posso falar, não, essa situação é cultural, e tirar a responsabilidade de quem realmente tem, né? É cultural, mas o que está faltando nessa região? Está faltando saneamento básico? Está faltando políticas de atenção primária? Está faltando políticas do quê? Então, muitas vezes, eu descarto essa responsabilidade, transfiro para a questão, para os usuários, para as famílias, e hoje é comum a gente, quando eu falo comum, eu falo de vivenciar, as nossas políticas trazem um cunho muito familiarista, vamos transferir a responsabilidade para a família. Acho ótimo, excelente, gosto de trabalhar nesse perfil, porém, tem famílias que não dão conta daquela responsabilidade. Nós não podemos descartar que quem não dá conta dessa responsabilidade cabe a quem? Ao Estado. Então é esse o nosso olhar. Então nós temos que ter essa diferença nesses aspectos. Avançando, a gente está com alguns conceitos, a gente já vai fazer alguma paradinha aí para a gente fazer algumas atividades, mas eu concentrei aqui algumas teorias, algum referencial, e aí eu venho também falando da Yazbek aqui. Saiu a página do livro, mas acho que esse livro essa referência é de 2012. O universo marcado pela pobreza, exclusão, subalternidade, pela revolta silenciosa, pela humilhação, pelo ressentimento, pela fadiga, pela crença nas gerações futuras, pela alienação, pela resistência e pela estratégia para melhor sobreviver apesar de tudo. O que a Yazbek está colocando aqui para a gente? A Yazbek, ela coloca essa referência sobre a sobrevivência. Quais as alternativas que nós vamos visualizar e vamos conseguir mapear de sobrevivência em um determinado espaço? Existe alternativa de sobrevivência? Claro que existe. Existe desde do semáforo, alguém que está ali vendendo um limão, limpando um carro, cuidando de um carro. Essas são as estratégias que nossos autores, as nossas referências teóricas e das ciências sociais falam como estratégias de sobrevivência. E quais são as estratégias de sobrevivência que nós vamos mapear nesse território? Do que está sendo quando a gente trouxe aquela reflexão na aula passada sobre a questão do trabalho e renda, e aí quando eu falei de questão de renda, falei de tráfico, falei da violência do trabalho infantil, falei da questão da prostituição, falei de alguns pontos. Falei, professora, mas isso é renda? Isso vai entrar como estratégia de sobrevivência, como a gente vai olhar e conhecer esse espaço o qual a gente está trabalhando, e qual a gente está assim, desenvolvendo ações. E é esse olhar que a gente vai poder mapear quais são as estratégias de sobrevivência, apesar de todo esse processo de exclusão que tem sido criada ao longo desse processo. E aí a gente fecha mais um slide, por favor. E a gente vem
antes da gente entrar aqui num vídeo, a gente fecha aqui, né, um outro conceito, quando a gente vem para a referência aí da política da assistência, e essa referência de Silveira e Collin, que coloca ali, né, permite afirmar que os territórios vividos expressam, o que expressam esses territórios? Essencialmente uma realidade social particular. Se é particular, eu estou falando sim, estou falando da Vila X, da Vila Y, né, do território A, B, uma realidade geral que explicita parte de suas demandas relativas às necessidades sociais por meio, e aí como que eu vou ter isso? Por meio de indicadores, redes, que nós já falamos, socioassistenciais, as forças sociopolítica, que força determina essa relação, no sentido das organizações de resistência nesse território e de luta. Então eu tenho que ter esse olhar para essa referência aqui, indicadores, redes, essas forças de relações. Assim, a dimensão do território, da territorialidade, pode se realizar como um movimento. Então, o que a gente está falando que não é estático, ele se movimenta e que faz emergir na produção e reprodução das relações sociais, o processo geradores das necessidades sociais. Então, a gente tem trabalhado com um conceito, e o último slide aqui que a gente passa, por favor. A descentralização nos territórios, continuando, é através, né, e aí diante da proposta da política da assistência, e se a gente for lá, voltar lá atrás, política da saúde, era das UBSs, e aí a gente traz aqui, através da implantação dos CRAS, possibilitando a aproximação com os usuários, possibilitando o atendimento nesse nível de proteção. Os novos paradigmas que coloca aqui, né, um novo paradigma para a gestão pública, articular a descentralização e a intersetorialidade. Nós falamos desses dois aspectos aqui, uma vez que o objetivo visado é promover a inclusão social ou melhorar a qualidade de vida, resolvendo os problemas concretos incidentes na população em determinado território. Então, o que está falando aqui? Vem fechar, né, a nossa referência aqui da territorialidade. Nós passamos aqui alguns slides, algum conceito, mas eu quis que vocês tivessem esse referencial teórico. Nós vamos trabalhar e vocês vão vivenciar muito o falar da territorialidade, da territorialização, o que é território. Então, nós trouxemos basicamente alguns conceitos que vêm dando sustentação, o que determina esse processo de território, territorialização. Não perder de vista dessas diferenças, dessa topografia social, dessa relação da descentralização, das forças que emergem nesse espaço, da potencialidade, né? É esse olhar que vem fazer toda a diferença quando vocês vão ser desafiados a desenvolver um trabalho territorializado, um trabalho com esse foco nesse determinado espaço, ok? Bom, a gente percorreu aí algumas referências teóricas, parte de todo o conteúdo teórico que vem dando sustentação, a gente já caminhou e agora a gente vai caminhar para os nossos 30, 25 minutos de aula que falta, com algumas atividades que a gente vai fazer essa reflexão, esse olhar para o território. Antes da gente entrar e avançar um pouquinho mais nessa reflexão, a gente vem para um vídeo que vem também dentro desse contexto, ilustrando o que a gente já falou, o que a gente já percorreu até aqui. Se tiverem dúvida, se a gente passou um pouquinho rápido, a gente volta a retomar alguma coisa, ou a gente também tem o espaço da nossa aula atividade, mas agora a gente vai para o vídeo, dá um espaço para que vocês administra esse conceito, esse conteúdo que a gente percorreu aqui, e a gente já retorna para essa reflexão do vídeo e avançar um pouco para finalizar a nossa aula. Tratar da vulnerabilidade social no contexto brasileiro significa a gente considerar um outro ponto muito importante, que não basta a gente conhecer, saber da existência da vulnerabilidade social. A gente precisa
exatamente saber o chão dessa vulnerabilidade, aonde essa vulnerabilidade acontece. Porque nós vamos ver que tem territórios que são mais vulneráveis que outros. Os territórios brasileiros, eles são marcados pela desigualdade social e territorial. A desigualdade social, ela aparece nas nossas cidades, nos nossos bairros. Então, nós vamos ter cidades onde você tem lugares muito bons de morar e lugares onde não é tão bom morar. E a gente pode observar isso olhando para um exercício que eu chamo exercício de lupa. Vamos começar olhando um mapa do Brasil em que mostra o Índice de Desenvolvimento Humano, famoso IDH, dos estados brasileiros. A gente vai ver que os estados do Nordeste e do Norte, eles estão em vermelho, que marca que eles têm um IDH mais baixo. E os estados da região Sul e Sudeste são justamente aqueles estados que marcam um IDH mais alto, eles estão em azul, eles estão em verde. Agora, se a gente faz um exercício de lupa sobre o mapa do Brasil e foca no estado de São Paulo, que estava em azul, nós vamos ver que as cores vermelho, azul, verde vão se repetir no mapa do estado de São Paulo. E daí vai mostrar então que o mesmo modelo de desigualdade que a gente observou no mapa do Brasil está presente também no mapa do estado de São Paulo. E aí, se a gente for ainda colocar uma lupa e olhar para a cidade de São Paulo, a gente vai ver como também a desigualdade se repete. Portanto, a vulnerabilidade social, ela precisa também ser reconhecida cartograficamente, porque ela vai se comportar de forma diferente no interior dos nossos territórios. Queria dizer que somente o mapeamento da vulnerabilidade ou da proteção social, eles não são suficientes se não tiver o trabalho cotidiano que cada um de nós, que cada um de vocês desenvolve ali no CRAS. Isso é muito importante, que nenhum mapa é suficiente para conhecer a realidade. Essa realidade precisa do conhecimento que cada um de vocês tem e tem de sobra. Então eu desejo a vocês um ótimo trabalho. Bom, eu acho que esse vídeo ele vem ilustrar, né, também como falar depois da Tirce Koga, aí, uma das grandes referências. Quem tiver oportunidade, vocês, todo o Brasil, ela tem participado de vários momentos aí de reflexão e ela trabalha muito com essa visão, com essa referência, né? Tanto os dois livros que eu trouxe aqui no início da aula, esse referencial que a gente falou que ia trabalhar, a gente trouxe desse material do livro aí, né, que ela vem trazendo esse conteúdo teórico que vem dando sustentação a entender esse território. E é bem isso que ela colocou, olhar o território através de uma lupa, mapear essa vulnerabilidade. Mas como faz diferença esse espaço, esse lugar onde nós, os profissionais, estão atuando, onde vocês estão no sexto semestre, quantos de vocês estão aí inseridos. E claro, falou da política da assistência social, também esse olhar, quem estiver na política da saúde, na política da educação, é esse mapeamento desse espaço, que a área que eu atendo, né, quando a gente fala dessa realidade regional e de repente a gente foca, é claro, na política da assistência social, na proposta do trabalho da política descentralizada através dos CRAS, mas também a gente não pode perder aquela questão de muitos profissionais que vão estar trabalhando em alguns serviços que são regionalizados. E aí, quando você fala da disciplina, a realidade regional, é esse olhar que nós precisamos ter. Qual é a área de abrangência que eu estou atuando? Né? Eu trabalhei há alguns anos aqui no Hospital Universitário de Londrina.
um hospital de alta complexidade, um hospital que atendia uma área de abrangência grande, que pegava aqui vários municípios. Então eu não posso olhar o meu território enquanto espaço territorial Londrina. Eu tenho que entender qual é a área de abrangência que eu estou direcionada. Por isso que quando a gente fala desse olhar para a região, né, olhar para tanto para o foco do município, para a região vulnerável, para esse espaço territorial, mas eu posso entender também se eu estou trabalhando num consórcio de saúde ou outros programas, se eu tenho uma instituição, eu trabalho num município, e onde que ele tem um serviço de alta complexidade, onde ele vai atender a região. Se eu estou trabalhando ali nesse trabalho, nessa instituição, eu tenho que entender qual é o meu território. É atender 5 municípios, 3 municípios? Não sei. Eu preciso ter essa compreensão, essa dimensão de espaço territorial, qual eu tenho o propósito de atender, qual é o meu público-alvo. E esse vídeo da Dirce Kogel ilustra, não tem nem o que colocar mais. Bom, a gente fala, né, e esse próximo slide, eu gosto de falar assim, ele não é uma receita, ele não é nós vamos pontuar alguns processos, vamos pensar assim, olha, hoje vocês estão aí no 6º semestre, daqui a um ano vocês terminam o curso, vão passar no primeiro concurso e vão entrar aí num município. E esse município vão desafiá-los a desenvolver trabalhos, vocês podem desenvolver como gestores, como assistentes sociais. E como eu posso pensar num trabalho territorializado? Como eu posso olhar e pensar em desenvolver esse trabalho de forma territorializada? Então vamos para esse próximo slide, e depois a gente vai para uma aula atividade. Mas quando eu penso num processo, vamos pensar que vocês vão ser desafiados, eu entro lá no município de não sei, Quixeranobim, hoje a gente ia até falar acho que Quixeranobim está meio triste aí, mas a gente está aqui e pensando, independente do município que vocês tiveram, eu pensei em Quixeranobim porque foi o do vídeo que a gente passou, né? Mas vamos pensar qualquer município. Então, primeira coisa, eu tenho que chegar no município e eu não posso descartar a história da política da assistência social que existe. Eu não posso achar que eu sou dona da razão, conheço, estudei, estou aqui formada. Eu tenho que fazer um resgate dessa história da política da assistência social no município. O que já foi desenvolvido, o que já foi feito, como se avançou. Então tem que ter esse resgate. Depois, estruturar as organizações da política da assistência social. Qual é essa organização nessa política da assistência social? E reconhecer o município. Como eu vou reconhecer esse município qual eu estou? Eu recente estou voltando, trabalhei muitos anos no município aqui vizinho, agora estou voltando. E muitas coisas eu tenho que reconhecer o que tem nesse município. E aí traz aqueles dados que a gente levantou. Número populacional, número de habitantes, já saber quantos são urbanos, quantos são rurais, a realidade socioeconômica desse município, o que determina a economia, as questões culturais, né, e cultural dessas famílias. Então, pensar na história, nos valores, crença que determina, a economia predominante, que denomina, o orçamento previsto para assistência. Muitos profissionais não sabem que tem um orçamento, aí você não sabe o que pode e o que não pode. Os benefícios nos municípios, quais são os benefícios? Tem sequência? Número de família do CAD único. Quantas famílias tem? Famílias beneficiadas nos programas federais. Quem recebe essa rede de assistência social? Que rede tem nesse espaço? A rede de serviços governamental e não governamental, a rede de serviços e da sociedade. Então, eu tenho que saber essa diferença dessas redes de serviço, conhecer as formas de organização, como a população se organiza, qual é a mobilização dessa comunidade e assim por diante. Então, aí a gente pontuou alguns passos que a gente poderia pensar e desenvolver quando a gente pensa num trabalho territorializado e conhecer esse determinado espaço territorial.
Agora eu vou parar, vou deixar vocês conversarem entre vocês e vocês vão fazer uma atividade aí, vão trazer as contribuições nessa próximo slide, pode pôr? A gente já volta com as contribuições de vocês.
Bom, vamos lá e nós temos várias participações, estamos aí com o pessoal participando ativamente. A gente está aqui com o Rio do Sul, Santa Catarina, nossa região aqui do Sul. Alunas respondem as características da população, as vulnerabilidades e risco da população regional, a desigualdade social, a qualidade de equipamentos existentes. É importante a gente saber, tem equipamentos, mas qual é a qualidade desses equipamentos? As políticas disponíveis, quantidade de serviços socioassistenciais, aparelhos sociais no entorno e aspectos culturais são fatores importantes a serem analisados. Olha quanto aspecto, nós paramos aqui nem em 2 minutos, quantos aspectos que vocês já conseguiram levantar. E é esse olhar que nós precisamos. Vamos lá para a próxima contribuição, acho que ela também pontua aí Itapetinga, né? A gente até colocou aqui o polo de Itapetinga, que a gente quer também reforçar uma atividade. Nós vamos entrar em Itapetinga aqui no IBGE aqui de vocês, tá? Por isso que eu coloquei essa contribuição. Coloca lá o principal fator que dificulta o trabalho, e pensando no trabalho, é a gestão centralizada dos municípios, onde a fragilidade dos mesmos é inegável junto aos outros órgãos gestores, estados e federação, contando apenas com participação mínima do Estado, e os territórios têm a sua complexidade específica, assim sendo, se faz necessário um estudo individualizado. Olha qual a complexidade que vocês colocaram, né? Quantas vulnerabilidades nós temos e qual é o compromisso do Estado? E aí vocês voltam, que Estado nós temos? É um Estado mínimo? Um Estado que vem reforçando essa questão de ser o mínimo nas políticas? Tudo isso que a gente precisa ver e como a gente faz esse enfrentamento, que é esse o nosso desafio. E a gente fecha aqui falando desse diagnóstico. Na primeira aula, no primeiro momento, quando a gente falou dessa disciplina, a gente falou de trabalhar o diagnóstico social. E eu acredito que nesse momento a gente já consiga fechar essa disciplina entendendo o que é um diagnóstico social, como nós vamos ser desafiados a fazer relatório, a fazer construção desse diagnóstico social e qual é a condição, o que determina esse diagnóstico social. Fechamos ali, vamos lá para o slide. A gente tem, ela reforça aqui, essa frase é a mesma que eu coloquei lá anterior da Yazbek, tá? Que fala dessa sobrevivência, né, das melhores formas de sobreviver. Eu destaquei novamente ela, que quais são as formas que a gente encontra quando a gente fala nesse diagnóstico social. O próximo, por favor. E aí a gente, pensando nesse diagnóstico social, eu tenho que conhecer a população alvo das políticas sociais. A aproximação, e eu trabalho por referência de aproximação desse cotidiano, desse segmento pauperizado, a Yazbek fala muito dessa pauperização, com mediação dos acessos de direito, e o profissional vai mediar esse acesso de direito. E se eu vou mediar, eu preciso conhecê-los, tá? Compreender essa realidade, que realidade é essa? Que realidade local que eu encontro? Necessidades e detecção de problemas, recursos que existem, potencialidade locais, e considerando uma etapa do processo de planejamento linear de ações. Então, existe o planejamento linear dessas ações. E esse semestre vocês estudaram, tiveram aí toda essa referência do que determina um planejamento de ações. Então, vocês percebem que as disciplinas também se integram e a importância desse planejamento linear de ações. Agora, nós estamos aqui faltando 8 minutos praticamente da nossa aula. Eu tenho uma atividade aqui, mas eu vou fazer com vocês, por quê? Porque eu tenho reforçado para vocês entrarem no site do IBGE, localizar a cidade de vocês, localizarem os dados do município. Então, agora nós vamos entrar aqui, por favor. Eu vou fazer essa atividade agora, depois vocês vão fazer sozinhos, vão pesquisar. O que a gente tem pedido para vocês? Esse site eu falo que eu gosto de morar aqui, de estudar.
Então, esse site é o que a gente tem indicado para vocês, o portal do IBGE Cidades. Vocês vão entrar, ele é bem fácil de acessar. Vocês escolhem, aqui está por ordem alfabética, nós vamos escolher Bahia aqui, tá? Então, nós vamos escolher Bahia, vocês podem escolher o estado de vocês, tá? E qual cidade que a gente falou que ia ver? Vai lá, acha lá. Cadê a pessoa? Itapetinga, cadê? Aqui, Itapetinga. Isso, vamos pegar Itapetinga só como uma referência. Eu não conheço, mas vocês... Então, entrou, aí o que a gente tem? Puxa um pouquinho para a síntese dos indicadores. Entrou em Itapetinga. Rodou? Isso, aí vocês escolhem o município, depois tá por ordem alfabética, bem tranquila essa atividade. Será que está entrando para a gente olhar? Isso, está entrando ali, está demorando um pouquinho a nossa internet. Puxa um pouquinho para a síntese lá de informações, que acho que ele já está entrando. Aqui, ó, puxa a barra, isso, puxa para o canto. Aqui mais um pouquinho puxa. Aqui já começa a mostrar os dados, né, do município que nós escolhemos. Olha lá, todos os municípios vocês vão encontrar, tá? Número de habitantes, a região, densidade. Então, vocês já vão ter um mapeamento aqui dos principais dados. Volta um pouquinho a barra aqui, essa barra, volta para a esquerda. Abaixa um pouquinho depois, isso. Ó, informações estatísticas. Nessas informações, ó, o censo de 2010, vocês entrando aqui, vocês vão ter, pode entrar por favor, só para a gente mostrar, vocês vão ter dados em números do município de vocês. Resultado, regiões, vários, ó, amostra de resultado por educação, resultado de amostra por família, fecundidade, migração e assim por diante. O que a gente está mostrando com essa atividade aqui? Esses sites, o que a gente está falando? Tudo bem, a gente só queria mostrar para vocês como é fácil de acessar. Eu deixei como atividade, mas a gente está avançado um pouquinho na nossa hora, mas eu deixo aí alguns links que vocês vão explorar esses links. Vocês podem pegar, vocês vão encontrar o município de vocês. Se tiver dificuldade, manda e-mail, a gente vai estar auxiliando, mas vocês vão ter ali os principais dados, ali vocês vão encontrar o IDH, os principais indicadores que a gente trabalhou focado no território específico do estado, específico do município, né? Se vocês entrar lá no IBGE Estado, vocês vão pegar só os dados do estado, mas se vocês entrarem no IBGE Cidade, vocês vão entrar qual município, qual espaço territorial que vocês estão e vocês vão poder trabalhar com esses dados territoriais, certo? Então, nós estamos finalizando nossa aula, a gente deixa essa última reflexão antes da gente finalizar, pode pôr, né? Quando a gente fala de conhecer profundamente essa realidade, é elaborar diagnóstico social, produzir conhecimentos e a base científica sobre qual deve e se assenta a assistência sobre a realidade e riscos sociais, conhecimento que sustenta o trabalho social dos profissionais. Então, a gente está finalizando, a gente falou hoje desse espaço territorial, a gente avançou nesse processo com a nossa disciplina, nós vamos ter aí um espaço para a nossa aula atividade, mas para a gente finalizar, entender essa dimensão de país, essa diferença, essas desigualdades, essas diferenças culturais, essas expressões verbais, essas diferenças que nós encontramos, nós deixamos aí para vocês, para finalizar, o hino nacional regionalizado. Quantos sotaques, quantas diferenças nós encontramos nesse Brasil tão imenso, nesse país que a gente apresenta aí, o que a gente falou hoje sobre esses dois lados, essas duas versões de país, certo? Finalizamos nossa aula, um grande abraço a todos e todas e nos encontramos na nossa aula atividade. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante,
E o sol da liberdade, raios fugidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou dessa igualdade, conseguimos conquistar com passo forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito, a própria morte. Idolatrada, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nada eternamente berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo. Só Brasil, florando a América, iluminado ao sol do novo mundo.